Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Aqui é Júlio Santos. Eu quero falar hoje sobre três motivos que fazem as pessoas fugirem da educação financeira. Esse tema veio aqui à minha mente pensando sobre muitas coisas no dia a dia, o quanto de pessoas que eu vejo que exatamente fazem isso, fogem da educação financeira, né? Elas têm oportunidade, até têm acesso à educação financeira, mas elas deixam de lado e fogem, literalmente. Eu quero te explicar o que eu quero dizer com isso, né? Para dar um exemplo aqui, esse dia uma pessoa muito próxima a mim, falando de uma amiga que estava com dificuldade financeira, estava endividada e tal. Eu falei, traz ela aqui, eu conheço essa pessoa também, né? E, poxa, eu queria ajudá-la. E ela não veio, não se interessou, e ela reclamando, estava realmente estourada de dívidas. E eu meio inconformado, eu querendo ajudar essa pessoa, eu falei para essa próxima a mim, que comentou sobre a amiga, eu fiz um roteiro. Peguei uma folha, o dobro da A4, acho que é A3, né? E eu fiz um roteiro, porque a gente já sabe todo o processo que leva uma pessoa, no caso dela, era endividamento. Então a gente já sabe todo o processo, eu já fiz centenas e centenas de consultorias, e eu reconstruí ali num roteiro, falei, ó, você faz isso, vai lá e orienta essa pessoa com esse mapa aqui, explica para ela isso, é porque aconteceu dessa maneira, então quando ela fizer isso vai acontecer isso, então você faz ela raciocinar, ela tem essas opções, ela tem que pensar nessas opções, e aí ela vai, certamente, eu dei ali uma solução que corresponde a 80% dos casos, expliquei quando essa solução não cabe, e dei tudo o canal ali, né? E a pessoa a quem eu entreguei ficou muito feliz, muito orgulhosa, muito satisfeita, né? E falou, eu vou levar para ela. E levou, né? Mas não deu resultado nenhum, né? Esse é mais um caso de centenas e centenas de pessoas. Teve um agora recentemente, eu fui numa grande multinacional antes da pandemia e fiz atendimentos e tal, e atendi uma pessoa. E recentemente ela me ligou e falou que estava toda enrolada financeiramente, né? Toda perdida. Então eu quero te explicar, né, por que isso acontece, né? Essas duas pessoas tiveram oportunidade, né, um aprendizado que, no meu caso, né, não estou cobrando porque eu dei de bom grado, mas pessoas pagam muito caro por isso, por esse ensino, né? Pessoas que, e aí é interessante, né, que a pessoa que paga ela fala, puxa vida, eu devia ter aprendido isso antes, devia ter buscado isso antes, se eu soubesse, eu já teria investido nisso antes, né? As pessoas ficam, quanto mais a pessoa paga, mais satisfeita ela fica, mais ela aplica, mais resultado ela traz, mais indicações ela me traz, né? Mas a gente quer mudar todo mundo e a gente não consegue. Mas, ok, hoje eu aprendi a lidar com essa, vamos dizer, frustração. Mas eu sei que eu faço a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu não posso fazer por você. Mas eu quero trazer então esses três motivos muito comuns que fazem as pessoas fugirem. Elas estão de frente com a educação financeira, têm a oportunidade de bater um papo com ela e elas fogem da educação financeira. O primeiro motivo é a resistência à mudança, né? Existem vários estudos que dizem, né, que o ser humano ele não quer mudar. Ele quer a lei do mínimo esforço, você já ouviu falar. As pessoas não querem mudar, né? É muito mais fácil ficar do jeito que está, acomodado, né? Às vezes estagnado. Porque, e aí o que acontece? Existe um elemento que reforça isso, que é eu vou ficar do jeito que está, porque eu não quero mudar, né? Mas eu vou reclamar de fatores externos. A culpa não é minha, a culpa é de outras coisas, quaisquer que sejam. Então eu vou por culpa no governo A, no governo B, na inflação, no dólar, na crise, na guerra na Chechênia, na guerra na Ucrânia, né, na violência, no chefe que não valor, do cônjuge, da família, dos filhos, do diabo, da inveja, tudo. Então é muito, se você parar e usando essa lei do mínimo esforço, você eu encontraria também, né, muitos motivos para não prosseguir, não ter mudado a minha vida. Então e é por isso que uma minoria muda, né, e uma minoria obtém sucesso, porque a minoria
ela entende que é preciso mudar. Existe aquela frase clássica: como é que você quer ter um resultado diferente se você faz a mesma coisa? E as pessoas querem continuar fazendo as mesmas coisas, no caso da vida financeira, cometendo os mesmos erros, né, as mesmas aberrações, inclusive, mas elas querem ganhar mais, elas têm mais dinheiro, elas querem ter mais tempo, querem desfrutar mais, né? E aí elas querem ganhar na loteria. E uma minoria que ganha na loteria, daqui a pouco vai perder todo o dinheiro, né? Porque elas fogem de um princípio básico, né? E a maioria, ninguém, para ser feliz financeiramente, não precisa ganhar na loteria, nem participar de reality show, nem ser um jogador de futebol famoso, nem um artista de cinema, nem um funkeiro, nem um cantor aí, ou qualquer coisa que seja, um artista, né? E também não precisa se corromper. Dá para conquistar uma vida financeira muito plena, sendo honesto, sendo íntegro, sendo generoso, inclusive. Mas o primeiro elemento no dia, as pessoas não querem, né? E é da nossa natureza que isso ocorra. Mas aí existe um outro motivo que está muito próximo desse primeiro, mas ele está atrelado, ele tem que ser tratado à parte, que é o seguinte, né? As pessoas ouvem, quando falam, puxa, a minha situação está assim, para eu mudar a minha vida financeira, eu vou ter que me sacrificar, né? Então olha só, mudança é uma coisa, o sacrifício ele é uma coisa nova que faz você mudar, certo? Mas o sacrifício é uma atitude orientada, dirigida, calculada, pensada, onde você vai abrir mão de alguma coisa, né, em prol de outra coisa. E essa outra coisa, ela é melhor, em todos os sentidos. Inclusive, às vezes no curtíssimo prazo, ela não é melhor. Mas você olhando o panorama, haja visto que as pessoas vivem, né, 70, 80, 90 anos, quem sabe daqui a pouco vão viver até mais. E não é tão longe essa recompensa, né, esse benefício. Muitas vezes ocorre muito rápido. Quando eu faço uma consultoria com as pessoas, né, depois da primeira, segunda reunião, os resultados já aparecem. Puxa, se eu soubesse, como eu disse, né, eu teria feito antes. Como é que eu, né, não fiz isso? É o quê? Essa fuga do sacrifício, né, de abrir mão de algumas coisas. Então, em educação financeira, você precisa abrir mão de algumas coisas. Mas, como eu disse, em prol de uma recompensa maior. Eu vou dar um caso prático. Eu estava conversando também com uma pessoa especificamente, e nós estávamos comentando sobre a questão do Uber na vida das pessoas hoje. O Uber se tornou o único transporte de muitas pessoas, né? Até então as pessoas viviam sem Uber, mas hoje a pessoa se endivida para andar de Uber, né? Ela não anda mais de ônibus. E aí a mente ela vai criar algumas justificativas. E o que ela estava comentando comigo, né? Que uma candidata funcionária dela falou assim que ela não anda de ônibus porque ela passa mal. Então você vai encontrar um monte de justificativa para andar de Uber, né? O ônibus é demorado, o ônibus é lotado, um monte, é muito fácil, né? Mas no fundo, o ônibus, o metrô, o transporte público, não estou falando que você tem que abrir 100% do Uber. Eu quero dizer que tem pessoas que não têm, né? Pessoas que estão endividadas, né? E eu mesmo, às vezes eu falo, puxa, vou para algum lugar, tal, não sei o quê, não quero sair de carro, não quero nem de ônibus, eu vou a pé. Quantas vezes eu faço isso? Né? Eu olho o contexto, né? Esse dia também, fazendo a consultoria para uma outra pessoa, ela falou que o filho dela, ela deu o cartão para o filho gasta aí 500, 600 reais de Uber, e ele pega Uber para 2 quadras, para ir na casa da namorada que fica a 2 quadras da casa dele. 2 quadras, talvez o quê? 600, 700 metros, né? E por quê? É a lei do mínimo esforço, né? É a lei da acomodação, é a lei, né, da falta de respeito, aí nesse caso a falta de consideração com o dinheiro do pai, da mãe, né? E aí, é claro, os pais também não ensinaram desde cedo. Eu poderia, isso aqui já prolongaria a nossa conversa, tá? Então é isso, tudo na vida, né? Aí a pessoa fica olhando, o fulano conquistou, ele conquistou com sacrifício, com esforço. Uma coisa que eu comento sempre, o Flávio Augusto, uma vez em uma palestra, ele falou, mesmo quando eu já tinha lá as minhas escolas de inglês, eu já tinha dinheiro, estava começando a ganhar grana no começo, eu já podia ter um carro, mas eu ia de ônibus lotado trabalhar.
falou que ele morava no subúrbio, no Rio de Janeiro, e ele ia de trem, na verdade, ele ia de trem, né? Então é isso, aí está a diferença de quem conquista e de quem não conquista. Isso é algo importante que as pessoas têm que se conscientizar. Por isso que eu estou falando desse assunto agora. Mas tem um terceiro elemento que eu diria que é o mais importante, né? Ele é muito poderoso e esse terceiro elemento te ajuda a combater os dois primeiros, que é o desconhecimento que as pessoas têm sobre o poder da educação financeira nas suas vidas. O poder de saúde física, mental, emocional e financeira, é lógico. O poder de dar maior capacidade, de dar motivação, de dar criatividade. O poder de entender que qualidade de vida não é andar de Uber para lá e para cá, não é ir no fast food para lá e para cá, não é torrar dinheiro, né, das mais diversas formas. Você tem que ter qualidade de vida, mas qualidade de vida não é gastar em excesso. Não é falar, não, eu não pergunto preço, né, eu não abro mão, eu mereço. Todas essas coisas sim, mas o rico, o bilionário também merece, mas ele fala, eu mereço, porém eu vou fazer uma escolha para a minha vida, né? Eu vou buscar alternativas porque eu quero ter um contexto, tá? Então veja só, são 3 elementos muito importantes e que as pessoas deveriam levar a sério. Eu, como educador financeiro e realmente uma pessoa que entende esse poder, que vai além da questão financeira, da questão monetária, eu vou investir, vou ganhar juros, vou multiplicar e assim, vai muito, muito além. A minha visão é muito mais ampla, muito mais completa. A educação financeira impacta sua vida social, sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida física, e ela impacta. O problema é que ela tem que ser praticada de maneira séria. Você não precisa nem ser o melhor, né, nessa área, mas se você começar a aplicar pequenos fundamentos, isso vai ir te motivando e você vai se aperfeiçoando. É que nem aquele atleta, né, que a cada ano ele evolui no seu resultado. Porque é uma continuidade, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Continue nos acompanhando aqui nos nossos conteúdos. Esse podcast também vai para o YouTube, vai para outros canais de comunicação. Se você não me conhece, eu nem me apresentei, mas algumas pessoas estão ouvindo pela primeira vez. Eu sou Júlio Santos, sou educador financeiro, sou especialista em educação financeira desde 2008 e pesquiso a fundo e lido com pessoas no dia a dia, né? Então estou te falando isso com base não eu tenho MBA aqui, teria MBA dali, pós-doutorado, nada disso, né? Eu tenho vivenciado a educação financeira desde 2008, a educação financeira mudou a minha vida também, e quantas pessoas eu pude compartilhar o meu conhecimento e elas se ajudaram. Na verdade eu não mudo a vida de ninguém, mas eu sou muito empolgado com isso, porque eu sei que essas poucas pessoas, já são milhares, mas considerando, né, a quantidade de pessoas que tem nesse país, são pouquíssimas pessoas que eu pude atingir, e eu não me importo de atingir uma por uma. Então se alguém aqui ouvir isso e começar a levar a sério, eu sei que vai se beneficiar, então isso já me deixa muito satisfeito, ok? Meu site é juliosantos.com.br, a partir dali você pode ter os outros canais. Manda sua mensagem, seu comentário sobre o que você achou e outros conteúdos que você queira que a gente comente aqui, converse nos meus canais de comunicação. Um grande abraço.